Acredito que você já tenha experimentado isso daqui. Se não, sorte sua, viu? Mas isso daqui é uma base, né, conhecido como hidróxido de magnésio. Claro que tem um nome famoso, mas era utilizado aí como um antiácido e até como um laxante. E é sobre esses compostos, ou seja, as bases de arrenos que a gente vai falar hoje. Solta a vinheta. Falar um pouquinho sobre as bases de arrênios. O que é isso? Então, de acordo com arrênios, base é toda substância que libera íons OH-, ou seja, esses íons OH-, chamados de ânion hidróxido ou hidroxila ou ainda oxidrila. Depende do livro que você adotar aí. Eu gosto de chamar muito de hidroxila. Então, base é toda substância que, colocada em água, vai liberar aí, né, a hidroxila, o OH-, certo? Consequentemente, também forma um cátion. Então, olha só, temos alguns exemplos aqui. NaOH é o hidróxido de sódio, muito conhecido, é a famosa soda cáustica, utilizado aí, né, para desentupir ralos, por exemplo, né, e até na fabricação de sabões e detergentes. E também de tecidos e outras coisas mais, tá? Esse cara aqui é muito famoso, vocês vão encontrar ele várias vezes aí, né, nesse assunto de base e entre outros também. Bom, o que acontece? Quando a gente coloca NaOH, né, a gente compra ele, pode comprar ele em solução ou sólido, por exemplo. Vamos pensar sólido, você compra lá em lascas, né? Então você coloca ele na água, acontece, vou colocar aqui o aquê de aquoso, então já coloquei na água, ele vai se dissolver na água. Então o que vai ocorrer? Vai ocorrer o que a gente chama de dissociação. Por que uma dissociação e não uma ionização? Você tinha comentado que na aula de ácidos, inclusive se você não assistiu, assista a aula de ácidos primeiro, você disse que o ácido é toda substância que é colocada em água, se ioniza em H+, e o ânion, certo? Bom, aqui não é ionização e sim dissociação. Por quê? Porque esse composto aqui, NaOH, é uma ligação iônica entre Na+, e o OH-. Então a única coisa que você faz é separar esses íons, por isso o nome dissociação, você separa eles, ou seja, você libera o OH-, o íon hidroxila, tá? Vou colocar o aquê de aquoso, porque vai estar em água, e consequentemente o cátion, nesse caso o cátion é o Na+. Reparem aqui nos outros exemplos, CaOH2, hidróxido de cálcio, então aqui agora você tem duas hidroxilas no mesmo composto. Então você vai liberar duas hidroxilas. Consequentemente, você vai formar o cátion 2+. Poxa, por que o cátion 2+? Reparem só. Aqui eu tenho dois íons OH-1. Consequentemente, vai dar uma carga de -2, que vai estabilizar o íon de carga +2. Poxa, como é que eu vou saber se a carga desse íon é +2 ou +1? Simples, tabela periódica. Então todos aqueles elementos, todos aqueles metais da família 1A, dos metais alcalinos, vão ter um elétron na camada de valência, então a tendência deles é perder apenas um elétron, formando cátions +1. Os elementos da família 2A, ou seja, dos metais alcalinos terrosos, têm 2 elétrons na camada de valência e tem uma tendência de perder 2 elétrons, formando, portanto, os cátions +2. Então essa já é uma dica muito boa para você sacar a carga do íon. Tem que usar a tabelinha junto. Olha, a LOH3, o alumínio da família 3A. Mas você tem aqui, ó, 3 hidroxilas. Então você sabe que vai liberar 3 OH-. Ou seja, 3 cargas negativas aqui, ó. Consequentemente, esse cátion que sobrou, que é o alumínio, que carga que ele vai ter? Positiva de carga +3. Porque vai estabilizar. Posso confirmar isso como? Vou lá na tabela periódica, vou verificar que o alumínio é da família 3A, ou seja, 3 elétrons camada de valência tem uma tendência de perder elétrons porque é um metal, para ficar com 8 no anterior, consequentemente ele perde esses 3 elétrons e forma um cátion 3+. Tudo bem? Então aqui alguns exemplos de dissociação para vocês, 3 exemplos muito utilizados nesse assunto de bases. Vamos classificar antes de dar o nome? Classificação em relação à quantidade de hidroxilas. Então eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó.
Reparem que no primeiro caso eu liberei uma hidroxila, no segundo caso eu liberei 2 hidroxilas e no terceiro caso 3 hidroxilas. Então eu posso classificar essas bases como monobase. Por que monobase? Porque eu liberei apenas uma hidroxila. Nesse segundo caso eu liberei 2, então eu posso chamar isso aqui de dibase, por ter liberado 2 hidroxilas. E nesse último caso, tribase, por liberar 3 hidroxilas. Depois eu tenho também as tetrabases, que seria 4 hidroxilas. Mais que isso, não tem, tá bom? Em relação ao grau de dissociação, olha, reparem que é o alfa. Isso aqui é muito parecido com o grau de ionização que a gente vê lá nos ácidos. Então, eu posso classificar a base como base forte ou base fraca, tá? Quem seriam as bases fortes? Bom, onde o grau de ionização tende a 100%. Como aqui é um composto iônico, então geralmente quando a gente coloca em água ocorre essa separação, praticamente 100%, assim como sais, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, quem tem essa característica de se dissociar praticamente 100%, ou seja, todas as moléculas, todos os compostos colocados em água vai se separar, são as bases formadas pelos metais da família 1A e da família 2A, ou seja, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Só tem um detalhe aqui, MgOH2, hidróxido de magnésio. Sim, aquele mesmo composto do começo que eu falei para vocês, o famoso leite de magnésia, não é? Esse hidróxido de magnésio, que é um aspecto leitoso, né? Da coloração branca também, né? Então ele é uma exceção a essa regrinha aqui. Por quê? Porque ele é fraco, tá? Então isso aqui é uma base fraca. Bom, já aproveitando, quem são as bases fracas então? Onde o grau de dissociação é menor que 5%, tá? Então quem vai ser? NH4OH. Reparem que a gente tem aqui, ó, NH4, né? É um composto aqui por nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio é um ametal. E reparem que é um pouquinho diferente dos outros. A gente já percebeu um pouco que sempre temos um metal ligado ao OH. Nesse caso a gente não tem um metal. Temos o NH4 mais ligado ao OH-, tá? Esse é o hidróxido de amônio. Muito famoso também, né? Soluções aí, né? A solução de hidróxido de amônio para limpeza e outras coisas mais. É uma base fraca. MgOH2 é uma base fraca, como a gente falou, e os outros metais, com exceção, é claro, da família 1A e 2A, são bases fracas. Em relação à solubilidade, a gente tem, né, as bases solúveis, pouco solúveis e as praticamente insolúveis, tá? Quem são elas? Bom, as solúveis são as bases formadas pelos metais da família 1A e também o NH4OH. Reparem um detalhe, né? Solúveis, família 1A, a gente percebe que são bases fortes, tá? Mas temos aqui um caso estranho, né? Olha só, NH4OH é muito solúvel, só que é uma base fraca. Então toma um pouco de cuidado aí, né? Geralmente a gente relaciona solubilidade com bases fortes, ou seja, muito solúvel com base forte, tá? Mas no caso de uma base fraca como o NH4OH, ela é muito solúvel. Quem é pouco solúvel? Os metais da família 2A, né? Então a gente citou, né, aqui também como base forte. Claro que as bases formadas pelos metais da família 1A são mais fortes do que as bases formadas pela família 2A, mas são aí bastante fortes, o grau de ionização maior que 50%. Mas pouco solúveis, ou seja, pouco solúvel em água, vai ser da família 2A. E o restante, as demais, são praticamente insolúveis, certo? Fórmula das bases. Como é que a gente vai representar isso daí? Então a gente já percebeu, né, que a gente vai ter aí a hidroxila, o OH-, carga -1, e é claro, eu vou ter também, né, aqui o meu metal, ou o meu ametal, no caso do NH4 lá, que vai ser uma espécie positiva. Claro que eu vou ter uma certa quantidade dessa carga, vou chamar de Y. Então olha só, como é que ficaria, né, como é que ficaria esta representação? Reparem que a carga do meu cátion vai virar índice do meu ânion. A carga do meu ânion vira índice do meu cátion, tá?
Então, ó, reparem só que vai depender da carga positiva. Então, basicamente, a gente teria algo mais ou menos assim, ó. O metal ligado ao OH. Claro que vai depender. Então, dependendo da quantidade de hidroxilas, tá? Você vai ter uma quantidade, talvez, né, dessa base, desse íon. Tudo bem? Mas, geralmente, se a carga for 2+, você vai precisar de 2 hidroxilas. Se for 3+, você vai precisar de 3 hidroxilas e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma forma da gente representar isso, tá bom? Em relação à nomenclatura das bases, é bem fácil, muito mais fácil do que dos ácidos. Então, olha só. Aqui a gente vai começar quando, né, a base só tem, né, aquele elemento, que é o metal, por exemplo, geralmente é o metal, né? Tem apenas uma carga, não tem cargas variáveis. O que seria isso das cargas variáveis? A gente tem o número de oxidação. Então tem alguns metais que têm algumas cargas variáveis em relação ao número de oxidação. +1, +2, né? Então varia um pouco. Então, sendo assim, eu posso ter 2 ou mais bases com o mesmo metal, tá? Então a gente vai começar aqui dando nome para as bases que contêm apenas um único composto formado para aquele metal. Então, como é que seria? Eu começo com a palavrinha hidróxido de e o nome do elemento. Poxa, professor, só isso? Só isso. Muito fácil. NaOH, por exemplo. NaOH a gente sabe que vai se dissociar em Na+ e OH-, certo? Então a gente pode chamar esse cara aqui, ó, de hidróxido de... Nome do elemento ligado a ele, Na, é o sódio. Então hidróxido de sódio. Simples assim? Simples assim. Hidróxido de cálcio, tá? Hidróxido de bário, hidróxido de magnésio e assim por diante. Agora, e se eu tiver um metal que eu tenho carga variável? Ou seja, carga +1, +2, +2 ou +3, enfim. Como é que ficaria esse nome? Então, ó, hidróxido, nome do elemento e a terminação, ico ou oso. Tá, quando eu vou usar o ico, quando eu vou usar o oso? O ico quando a carga, ou seja, o NOx for maior, e o oso quando o NOx, ou seja, a carga é menor. Também podemos utilizar aí, né, o nome hidróxido de, nome do elemento, e terminar com a carga deste íon em algarismo romano. Tá bom? Vou mostrar para vocês as duas formas. Então vamos lá. FeOH3, FeOH2. Reparem aqui que o ferro ele é um metal que tem carga variável. Então no primeiro caso tem 3 hidroxilas. Então eu sei que eu vou dissociar isso daqui, vou formar o ferro de carga 3+ e mais 3OH-, certo? Então eu já sei que esse ferro ele é de carga 3+. Já o do FeOH2, eu tenho o ferro de carga 2+, porque eu vou liberar 2 hidroxilas, 2 cargas negativas. Então, é claro que esse ferro ele vai ter 2 cargas positivas. Reparem que eu tenho, né, cargas diferentes para esse ferro. Então eu não posso simplesmente chamar de hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. Não posso dar o mesmo nome para substâncias diferentes, certo? Então olha só, como é que ficaria o primeiro caso? Reparem que aqui a gente tem a carga maior. Então ficaria hidróxido, ferro mais terminação ico, por ser a maior carga. Hidróxido férrico. Tá? Vou até colocar aqui, ó, de outra cor o finalzinho, ó. Olha o ico. Férrico. Tá? Claro, a gente tira a vogal ali do o, né, do ferro, e aí coloca o ico para ficar pronunciável, né? Já o outro ficaria como? Hidróxido ferro mais oso, por ter a menor carga, +2, né? Então, hidróxido ferroso. Tá certo? Então, olha a terminação oso aqui, ó. Agora, como é que ficaria então em relação ao algarismo romano? Que até é mais fácil, né? Então, olha só, o primeiro caso. Coloquei hidróxico aqui, né? Hidróxido. Né? Como é que ficaria? Hidróxido de, nome do elemento, ferro. No segundo caso, hidróxido de ferro também. Só que para diferenciar, a gente vai colocar a carga em algarismo romano. Reparem que a carga desse ferro é 3+, e desse 2+. Então aqui eu coloco o 3 em algarismo romano e aqui eu coloco o 2. Pronto, tá aí.
hidróxido de ferro 3, porque o ferro é de carga 3+, hidróxido de ferro 2, porque o ferro é de carga 2+. Então essas são as duas formas de dar nome para os metais de cargas variáveis. Quando não varia, a gente só coloca hidróxido e o nome do elemento. Certinho? Pessoal, grande abraço, a gente termina por aqui e até a próxima aula. Valeu, falou!